O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estimados familiares, amigos da nossa irmã, tia Teresa Mendes Ferreira, no seu 7º dia de falecimento. O Evangelho de hoje é bem claro e nos identifica muito com a família de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos como devemos e o que devemos fazer para aproximarmos mais de Jesus. O Evangelho já nos diz e Jesus nos ensina: aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Logo, todos nós cristãos batizados somos chamados a sempre a fazer a vontade de Deus, a seguir os seus caminhos, guardar os seus mandamentos. Agora quero falar um pouco sobre você, sobre os pais da nossa irmã Teresa Mendes Ferreira, que eram meus avós. E eu tive a oportunidade de conhecer muito bem o meu avô. Não tive a oportunidade de conhecer a minha avó, mas conheci muito bem o meu avô. Como diz um tio Raimundo, dentre esses vários irmãos que haviam, todos moravam junto com seus pais no bairro Quebra, numa pequena casinha lá. E ele contava que só saíram de casa depois que se casavam. Então todos viviam. A partir do momento que foram se casando, foram deixando a casa e foram morar fora. E o meu pai foi o último a casar-se. Por ele ser o último a casar-se, ele ficou na responsabilidade de cuidar do meu avô, Vicente Gomes Ferreira. Então, a partir de aí, eu tive a oportunidade de conhecer o meu avô. E eu posso dizer a vocês que meu avô era um homem de profunda oração.
um homem que rezava todas as manhãs ao despertar, e o homem que rezava ao descansar todas as noites. E acredito que ele passou essa educação cristã a todos os seus filhos. E acredito que os filhos só se tornaram referência familiar hoje, as famílias que estão constituídas, graças também ao exemplo e à formação que tiveram dos seus pais. E como é bom ter família. E Jesus também, hoje no Evangelho, nós escutamos que também tinha essa família. Apesar que hoje o Evangelho não relata a pessoa de São José, pai adotivo de Jesus, mas refere justamente o quê? A sua mãe, Maria Santíssima, e os seus irmãos. Os irmãos aqui eram os primos primeiros, os primos próximos, eram considerados irmãos. Podemos assim dizer, os nossos tios, os filhos dos nossos tios, irmãos, porque eram próximos, viviam unidos, estavam sempre juntos, considerados irmãos. Por isso o Evangelho hoje chama irmãos de Jesus, que eram seus primos próximos, podemos assim dizer, os seus tios, que estavam à sua procura. E hoje Jesus está numa missão linda, essa missão de anunciar a boa nova, anunciar o Evangelho. E Jesus não nega, diz claramente o que ele está ensinando é que os homens e as mulheres cumpram e façam sempre a vontade de Deus. De Deus. E nós conhecemos muito bem qual é a vontade de Deus. Não somente se nós olharmos os mandamentos, mas se nós olharmos a pessoa de Jesus, nós podemos pensar como Jesus viveu e como ele amou. E assim é como ele nos ensina a viver e a amar, acolhendo, perdoando, fazendo o bem, ajudando os mais necessitados e sempre estarmos em diálogo, em oração com Deus. Apesar de que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Jesus também passou por essa experiência que muitos de nós passamos a cada dia. Essa experiência do luto, a experiência da dor, essa experiência do pesar, de perder um ente querido. Sabemos nós que não foi fácil para Jesus quando recebeu essa notícia de que o seu pai havia falecido. Conta-se a história nos livros apócrifos que São José terminou a sua vida nos braços de Maria e de Jesus. Quem de vocês já tiveram a experiência de poder acompanhar o término da vida de sua mãe, do seu pai, do seu avô? É fácil ver uma pessoa dar o último suspiro e poder dizer ela não vive mais? Não é. É fácil também levar esta notícia a algum familiar? Também sabemos que não é. Jesus também passou por essa experiência da dor. Maria. É fácil para uma mulher levar a sua vida sozinha, viúva, ainda mais quando não está com os seus filhos, os filhos estão longe, trabalhando fora, e ela viver sozinha, viúva, é fácil? Quanto perigo passa, né? Nessa sociedade, nesse mundo de hoje.
também não foi fácil para Maria. E assim não é fácil para nós que também perdemos e acompanhamos essas pessoas que sofrem pela perda dos seus entes queridos. Mas nós sabemos que temos um Deus que não nos abandona, que também está conosco nesses momentos também difíceis da vida. Assim também Jesus passa por essa experiência de perder um amigo, e Jesus também chora. E nesse pesar, nesse sofrimento, Marta também pergunta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, não havia permitido que o meu irmão, meu pai, a minha mãe, não tivesse morrido, não houvesse morrido. Mas nós sabemos que somos humanos, somos de carne e osso, somos limitados, e sabemos que a nossa vida aqui na terra não é para sempre, né? Nós estudamos para isso, não é? Tem muitos professores aqui presentes que sabem que nossa vida é um ciclo. Nascemos e nos preparamos para o término da nossa vida. Mas nós nunca estamos preparados para este momento. Mas sabemos que temos um Deus que nos ajuda a meditar esse tempo, sabendo que nossa vida também aqui não termina com a morte, como muitos pensam. Morreu, acabou. Muitos também pensam assim, não é verdade? Quando para de respirar, termina, se acaba tudo. Para nós que acreditamos, não. A nossa vida não termina com a morte. Pelo contrário, depois dessa vida mortal, começamos uma vida nova, mas uma vida nova para Deus, onde o nosso corpo é transformado. Esse corpo mortal se torna num corpo glorioso para Deus. Por isso também Jesus diz para Marta: seu irmão ressuscitará. E Jesus diz: todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. E ele pergunta: tu crês? E Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Só para dizer que depois desta vida terrena, nós iremos habitar junto do Pai Celestial. É claro que essas palavras não justificam o sentimento, as lembranças, as recordações que nós levamos dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, assim também como os filhos, os netos, os familiares mais próximos de nossa irmã Teresa Mendes Ferreira, vão recordar sempre. E como é bom que recordem sempre, para poder perceber o quanto ela quis a unidade, a união, o amor entre a família. E assim como todos nós aqui presentes, o quanto os nossos pais prezam pela unidade dos filhos, pela união, pela harmonia e pela paz nos lares. Que nós sejamos capazes de pôr em prática, não só quando os nossos pais estão em vida, mas depois também que eles partirem, de permanecermos sempre unidos no amor entre os irmãos e podermos nós colocarmos em prática o que eles ensinaram. E assim também fez Jesus muito bem. Em sua vida adulta, sem dúvida, colocou em prática os ensinamentos dos seus pais. Que não percamos a fé diante da dor, da perda, mas confiamos sempre em Deus,
porque Ele nos acompanha até mesmo nesses momentos mais difíceis da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.